Abra sua Bíblia. Aleluia. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Aleluia. Leozinho, Leozinho ficou mais bonito, olha lá. Ô Leozinho, não é o Leozinho não. Bota na NVT para mim. Hoje eu vou trabalhar um pouco com a NVT, com a tradução NVT. Aleluia. Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Feche seus olhos agora nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de estar participando dessa obra, Senhor, no qual o Senhor me colocou, Pai. Senhor, alcança os nossos corações nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala a cada um de nós, Senhor. Amado Espírito Santo, quebranta os corações nessa noite. Que nós não tenhamos corações resistentes, mas sim corações quebrantados, dispostos a ouvir a Tua voz. Quando eu abrir a minha boca aqui para falar de Ti, Senhor, não seja eu, mas a Tua voz ecoar através de mim, Senhor, e alcançar os ouvidos espirituais dos meus irmãos. Eu já profetizo uma noite de cura para todo aquele que enfermo está. Profetizo, Senhor, uma noite de libertação para todo aquele que entrou nesse lugar cativo, oprimido. Uma noite de reencontro contigo, Senhor, para todo aquele que precisa ouvir a Tua voz, que precisa sentir a Tua presença, que precisa sentir o Teu amor, Senhor. Que seja uma noite, Senhor, de transformação, seja uma noite de salvação. É assim que nós oramos, agradecidos. E todo aquele que crê, diga amém. Diga amém. Amém. Eu quero começar essa noite pelo título dessa mensagem, fazendo uma pergunta. Você vive pela letra que mata ou pelo Espírito Santo que dá vida? Pergunte ao seu irmão que está ao seu lado: você vive pela letra que mata ou pelo Espírito Santo que nos traz vida? O problema é que existem muitas pessoas que vivem presos à letra que mata, achando que religião e regras externas podem dar vida. Mas Paulo nos lembra, em sua carta aos Coríntios, que só o Espírito Santo transforma, liberta e vivifica. A nova aliança que Jesus trouxe, que o Espírito Santo conduz, não é sobre pedras frias, mas sobre corações renovados pela graça do Espírito Santo, pela graça de Cristo. E eu não estou fazendo aqui, diminuindo as pedras que Moisés recebeu dos mandamentos, em momento algum, pelo contrário. O que eu estou dizendo nessa noite é que muitos fizeram daquelas pedras, daqueles mandamentos, apenas pedras frias. E até hoje nós vivemos muitas vezes assim, dessa maneira. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Paulo vai dar uma lição para nós aqui a respeito dos seus inimigos que estão em Corinto,
que exigiam cartas de recomendação. Diga comigo, cartas de recomendação. Cartas de recomendação para validar a autoridade que Paulo tinha. Eles não reconheciam Paulo como autoridade, queriam uma carta de recomendação. E aí o que Paulo faz? Ele mostra que a sua verdadeira credencial não estava em papéis, e sim nas vidas transformadas pelo Evangelho. Você sabia que você é cartas vivas? Pergunta ao seu irmão, você sabe que você é uma carta viva? Pergunte a ele. Você sabia que você é uma carta viva? O que Paulo faz é introduzir a poderosa diferença entre a antiga aliança da letra e a nova aliança do Espírito Santo. Vamos ler versículo 1 e 2. NVT. Será que estamos outra vez a nos recomendar a vocês? Ou será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? A única carta de recomendação que precisamos são vocês mesmos. Aponte para o seu irmão, você mesmo. Sua vida é uma carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Paulo nesse momento está se defendendo das críticas, que precisava de cartas de recomendação, como faziam pregadores daquela época. Ele afirma que a maior evidência do seu ministério não era papéis, mas os próprios coríntios, ao qual ele já tinha trazido Jesus. E eu quero nessa noite falar algo para você. Quantos foram alcançados por Jesus? Quantos foram alcançados por Jesus? Isso é algo de alegria. As pessoas, quando você é de Jesus, tem que sair um sorriso do seu rosto. Quantos foram alcançados por Jesus? Amém? O que Paulo está dizendo aqui é que aquele que foi alcançado por Jesus tem um novo rosto, tem novos hábitos. Aquele que foi alcançado por Jesus tem a vida transformada. A nossa vida é que autentica a revelação de um Cristo vivo, que reina e vive para sempre. Será que a sua vida tem sido dessa forma? Porque naquela época, quando Paulo fala aos coríntios, na terra de Corinto, o costume daquela época, entenda uma coisa, o costume daquela época é que se eu chegasse naquela época, naquele território, naquela terra, na Grécia, grego-romano, que era aquele povo, eu tinha que trazer uma carta de recomendação. Uma carta de recomendação. Assim era eles, por isso eles estavam cobrando a Paulo. Só que Deus, lá em Jeremias, abre para mim aí, Ana, capítulo 31, versículo 33, ele já nos dá uma lição de qual é a nossa recomendação, que diz assim, ó: e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. O povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Quem é povo de Deus? Diz o Senhor: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essas cartas de recomendação já estão no seu coração. Mas será que você tem transmitido como uma carta viva essas recomendações? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe esse mundo que está aí fora, no qual você vive? Você vive nesse mundo.
Você não pertence a esse mundo. Mas esse mundo, ele não lê a Bíblia. Esse mundo não lê a Bíblia. Sabe o que ele lê? Exatamente. Ele lê você. Ele lê você. O mundo não lê a Bíblia, mas lê a sua vida. E quando o mundo tem lido, quando lê a sua vida, o que ele tem encontrado? Ele lê a sua conduta, lê as suas palavras, lê o seu testemunho. A sua vida tem que ser uma carta que anuncia que Cristo vive em você, se Ele realmente vive em você. Quando a pessoa olha para você, ele tem que ler assim, escrito assim, ó: Cristo, Jesus. Quantos estão entendendo? Você está entendendo isso? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Se a sua vida fosse lida como uma carta, ela revelaria Jesus ou apenas você mesmo? Isso é muito sério. É muito sério. O que Jesus fala quando para você, quando você diz para Ele que você quer segui-lo? O que Ele fala? Aquele. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Estão aí? Quem está aí? Amém. Está calor, né? Aquele que quer seguir, vir após mim. Seguir. Negue-se a si mesmo. Primeira coisa que Jesus fala: negue-se a si mesmo. E quando você nega a si mesmo, você é uma carta viva. Quando você se nega às suas posturas, às suas vontades, aos seus prazeres, a pessoa olha para você e vê Jesus. Quando eles olham para você, esse mundo olha para você, ele tem visto Cristo em você. Ou seja, Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. Porque a palavra de Deus diz que a criação, ou seja, o mundo, espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Será que quando você está lá fora, você como carta viva de Cristo, e ela olha para você, e ela vê em você a manifestação de Cristo? Se ela olhar para você, se ela vai ver, a sua vida é lida como uma carta que revela Cristo, ou ela vai olhar para você e você é a mesma pessoa. Você é você mesmo. Quantas vezes a pessoa olhou para você e falou assim: tem algo diferente em você. Ela percebeu que tem algo diferente em você. Já aconteceu isso com você? Mas quanto tempo faz que ninguém fala mais nada sobre isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando no seu coração nessa noite? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Existem pessoas que estão morrendo. Existem pessoas que estão morrendo. Ó, quer ver uma coisa? Hoje eu trouxe uma filhinha. A gente está considerando ela como filhinha. Não é porque ela é pequenininha. Que ela é pequenininha. Mas é porque ela é um amor de pessoa. Porque ela é novinha, mais nova do que meus filhos. E nós trabalhamos num lugar onde pessoas estão morrendo. E não estão morrendo só fisicamente, estão morrendo, estão mortas espiritualmente. E nós temos que ser exemplo para aquelas pessoas. Eu tenho certeza que existem pessoas na sua vida,
pessoas ao seu redor que estão morrendo, que precisam de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. O maior sermão que alguém pode ler não está em um livro, mas em uma vida transformada por Jesus. E será que essas pessoas que estão ao seu redor, podem ler isso em você? Essa noite é uma noite de confronto mesmo, porque essa palavra está me confrontando também. Essa noite é uma noite de confronto mesmo. Porque eu não posso aceitar todo final de semana, não existe nenhum final de semana que não vem noticiado que alguém morreu. Eu, como filho de Deus, alcançado por Jesus, eu não posso estar satisfeito com isso. Sabe qual é o meu sentimento? Eu não consegui alcançar essa pessoa. E glória a Deus, eu não estou sozinho. Olha vocês aí. Você não disse amém, mas é amém. Nós somos o povo de Deus. Fazemos parte de uma família. Aonde eu não estou, você está. E aonde você está, eu não estou. E Deus vai te usar poderosamente, como uma carta viva, para que vidas não sejam mais ceifadas. Só que as pessoas estão olhando para nós e ainda estão vendo nós mesmos. Quantas vezes eu já ouvi, lá onde nós trabalhamos, com adjetivos horríveis, como se essas pessoas merecessem qualquer tipo de castigo, ou melhor, não merecessem a Jesus. Eu quero dizer para vocês, eu não merecia Jesus. Eu não merecia Jesus, mas Ele me alcançou. O meu pecado não é maior do que aquelas pessoas têm. O meu pecado não é maior do que essas pessoas que estão morrendo. Então eu não posso estar satisfeito, conformado, e chegar ao absurdo de soltar uma frase, ele merecia. Deixa eu falar uma coisa para você. Não só ele merecia, como todos nós merecíamos a morte. Mas o Senhor pagou um alto preço, um preço de sangue, no qual Ele assinou a nossa condenação e jogou fora, rasgou a nossa condenação. E por conta disso, nós não podemos estar acomodados. Acomodados. Uma vez eu estava fazendo uma vigília lá no Morro do Dendê, na comunidade do Morro do Dendê. Quem conhece? Quem já ouviu falar? No Morro do Dendê. O Morro do Dendê é uma comunidade com uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro. Da Ilha do Governador, certo. Porque ele era o maior morro. E nós fomos fazer uma vigília lá em cima. Eu estou sentindo a maior presença de Deus aqui, porque Deus está me constrangindo, o Espírito Santo está me constrangindo. Lembra disso? Muito tempo atrás. Não sei, a gente já tinha nossos filhos, né? Sim, né? Claro. Fomos lá para fazer uma vigília, uma noite de oração. Ia começar às 10 horas da noite. E a gente começou a conversar. Em vez de começar a orar, a gente começou a conversar. E aí, no meio desse bate-papo que a gente estava fazendo ainda, o tiroteio comeu solto. Começou. Uma gangue subiu. Um outro grupo. Um grupo rival. Subiu.
E aí começou aquele tiroteio. E foi até umas 2 horas da manhã, não foi? Mas não parava, não parava. Aí naquele momento que começou o tiroteio, a gente... Poxa, já era para ter começado a orar. E começamos a orar. Em meio àquele barulho todo. Quando acabou, a gente continuou orando. Quando deu umas 4h30, 5 horas da manhã, nós descemos. O meu carro desceu com 6 homens. 6 pessoas, não foi? Não, você não foi, né? 6 homens. Era só de homens? Era, não era? Só de homens. 6 homens desceram no meu carro, só no meu carro. Alguns estavam com medo, mas o Senhor nos guardou. Levei cada um deles nas suas casas, respectivas casas. O Senhor nos guardou totalmente. Cada um chegou na sua casa são e salvo. Mas no dia seguinte, nós descobrimos que 14 jovens haviam morrido. Naquele dia, o Espírito Santo quebrou totalmente o meu coração. Porque eu estava ali, são e salvo. Mas aqueles meninos, porque eram meninos de 16, de 20 anos, aqueles meninos não tinham sido alcançados por Jesus, porque eu tinha essa responsabilidade também. Não estava sendo uma carta viva para aquelas pessoas, aqueles meninos. Naquele dia, eu firmei uma aliança com o Senhor. Todas as vezes que eu entrar na comunidade, dar de cara com o tráfico, eu não vou ficar quieto. Eu vou lá falar de Jesus para eles. Alguém já entrou comigo aqui lá no Minha Casa e Minha Vida? Você estava comigo naquele dia? O que eu fiz? Desci para falar no primeiro ponto e depois no segundo ponto. Eu desci do carro. Naquela hora que eu passei, naquela hora, isso aí ia entregar, não foi isso? Não sou melhor, não estou dizendo para vocês em nome de Jesus. Não estou me vangloriando de jeito nenhum. Não sou melhor do que nenhum de vocês. Mas eu firmei uma aliança com o Senhor. E eu coloquei, não vai ser por minha causa. Eu não vou ter essa responsabilidade. Não vai ser no sangue dessas pessoas que eu vou ser cobrado. Eu desci na primeira entrada, onde estava aquele grupo do tráfico. Fui lá e falei de Jesus. Foi? Deixei eles ir. Eles foram. Continuou, não foi? Vocês continuaram, eu fui lá, não fui? Falei de Jesus para eles. E eles me permitiram de orar por eles. E aí eu fui andando onde eles estavam. Quando eu cheguei lá, eu não lembro se estava a segunda, era no mesmo lugar, mas eu tinha a segunda parte deles. Parei de novo e falei de Jesus por eles, com eles, e orei por eles. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu tenho esse chamado. O Senhor, você acha que eu não tenho medo? Você acha que eu não tenho medo? Sim. Eu tenho medo. Mas o Senhor me preparou para isso. O Senhor me preparou para isso. Eu venço o meu medo, venço meu constrangimento e a minha timidez. Você acha que eu não tenho timidez quando subo aqui? Não tenho medo, não sou constrangido. Você sabe por quê? Porque vocês são preciosos e preciosas do Senhor. E eu não posso vir aqui de qualquer maneira. Eu particularmente já tive, de entrar dentro das comunidades. E eu já tive 4, 5 fuzis apontados para mim. Eu já tive isso. Deles me confrontarem. O que você está fazendo aqui? E Deus colocou algo no meu coração. Que Satanás, ele não pode ser tão atrevido assim.
Satanás não comanda a sua vida. Ele pode até te dar medo, mas ele está debaixo dos nossos pés. E você não pode resistir ao Espírito Santo que te conduz. Quando era apontado a arma para mim, eu ia lá e falava de Jesus para aquelas pessoas. Já tive em outra vez uma arma aqui na minha cabeça, dentro do tráfico, 11 horas da noite. E eles disseram que iam me matar. E eu fui lá por causa de um casal. Sabe quem te guarda? É o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluia. Aleluia. Eu já subi o Dendê. De uma subida bastante íngreme. Já era difícil para mim. Porque naquela época eu já estava fortezinho. Eu subi o Dendê. No meio da subida tinha um grupo familiar lá em cima. E eu subi aquele Dendê porque não dava para subir de carro. Porque ali não subia de carro. Tinha barricadas na frente. Geladeiras com concreto na frente. Na entrada do Dendê. No meio da subida, tinha um camarada, tinha um garoto, que ele ficava olhando atrás de um poste e apontando uma arma. E eu passava por aquele garoto. Num dia, eu subindo para o grupo familiar, no qual eu era líder, o Espírito Santo falou assim comigo: você vai falar de mim para ele. Aí, opa, quê? Quem é? Quem é que está falando? Como é que eu vou falar com um cara que está apontando uma arma? Você vai falar de mim para ele. E eu subi. Quando eu cheguei perto dele, eu preciso falar contigo. Não, vai embora. Eu estava com a Bíblia na mão. Mas eu preciso falar contigo, eu tenho um recado de Deus. Aí ele olhou para minha cara, parou. Aí eu falei assim para ele: para não te atrapalhar, eu vou ficar na sua frente. Vou falar contigo na sua frente. Essa arma que você está apontando, bota no meu ombro. Encosta ela no meu ombro. Continua fazendo o seu trabalho. Eu não quero atrapalhar o seu trabalho. Continua fazendo o seu trabalho. E eu quero falar para você. Falar contigo. E assim ele fez. E aí eu comecei a falar com ele assim o que o Espírito Santo falou para mim. Por que que você saiu dos meus caminhos? Quando eu falei isso, ele abaixou a arma, tirou o boné e abaixou a cabeça. Eu comecei: a vida que Deus planejou para você não é essa vida. Essa vida vai te levar para dois caminhos, para um ou para outro, ou para a cadeia ou para a morte. E não foi isso que Deus planejou para você. E a sua família vai pagar o preço dessa sua escolha. Por isso, escolha, volte para Deus hoje. Naquele momento, ele começou a chorar. Baixou a cabeça e falou para mim assim: antes de eu sair de casa, eu pedi a Deus para Ele me dar um sinal, porque eu não aguentava mais. Não aguento mais a vida que eu estou levando. E se Deus não me desse um sinal, eu ia dar cabo da minha vida. Aleluia. Aleluia. Wellington era o nome dele. Quem sabe quem sou eu, sabe que eu não consigo lembrar de muita coisa, mas eu lembro daquele nome. Eu falei para ele: posso orar por você? E eu orei por ele. E falei para ele assim: agora, vai e não voltes mais. Eu vou subir para o meu grupo, mas eu já orei por você. Aí ele: pode deixar. Eu subi, fiz o grupo e voltei. Sabe quem estava lá? Não adivinha não que é pecado. Ninguém. Nunca mais eu vi aquele menino.
Mas sabe por quê? Porque eu e você somos cartas vivas. Somos cartas vivas. Será que você é capaz? Porque Deus está te capacitando essa noite. Só que antes de Ele te capacitar, Ele quer uma transformação na sua vida. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Viu, Hannah? Hannah? Ezequiel capítulo 36, 26 e 27. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, lhes darei um coração de carne. 27. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Isso tudo que eu falei com você não está escrito aqui. O Espírito Santo é que conduziu nessa noite. Eu escrevi tantas coisas. Mas sabe o que o Espírito Santo quer de nós? Um compromisso. Primeiro, que venhamos a nos arrepender. Porque Ele quebrantou o meu coração. Quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, estamos pecando. Estamos pecando. Será que você, e eu tenho certeza disso, quantas vezes nós tínhamos a oportunidade de falar de Jesus? E muitas vezes, uma vez uma missionária esteve lá no Tauá. Ela era pequenininha, desse tamanhozinho assim, ó. Ela era missionária lá na Amazônia. E olha, deixa eu contar uma novidade para você. Ela não falava nenhuma língua indígena. E ela deu uma lição para nós, que eu quero passar isso para vocês. Nós podemos falar de Jesus de todas as maneiras. De todas as maneiras. Quando? Falando. Quando? Falando. Você pode não falar. Quando for preciso, você fala. Mas não é isso, a sua fala, não é a sua fala que vai te impedir de ser uma carta viva de Jesus. As suas atitudes, os seus olhos precisam falar de Jesus. O seu abraço precisam falar de Jesus. O seu carinho, a sua importância que você vai dar, a importância que você vai dar àquela pessoa, precisa falar de Jesus. Isso tudo sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de falar de Jesus? Por timidez, por constrangimento, por medo. Até mesmo por julgamento. Isso tem que ser abolido nas nossas vidas, julgamento. Essa pessoa não merece. Meu Deus. Quando você descobrir que você também não merece, você vai ver que o amor de Jesus é infinito. E Ele te alcançou. E vai alcançar essas vidas também. Se for o propósito de Deus, e é o propósito de Deus, essa pessoa vai ser alcançada. Você falando ou não falando, alguém vai chegar nela. Mas olha que privilégio o Senhor nos usar, te usar. Eu não vou nem perguntar a você quantas pessoas lá na sua casa, na sua família, nos seus parentes, nos seus colegas de trabalho, na sua escola, que ainda precisam de Jesus e não foram alcançados por Jesus. Será que eles não estão te enxergando? Será que eles não estão te enxergando? Ei,
Olha eu aqui. Você não precisa fazer isso. Aleluia. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, falando com Deus, e ele trouxe a segunda placa, as placas do mandamento. Mas ele teve tanta comunhão com Deus, tanta comunhão com Deus, que quando ele desceu, você sabia o que tinha acontecido? O rosto dele estava glorificado, brilhava o rosto de Moisés, ao ponto de que o povo de Israel tinha medo dele. Você sabe o que Moisés teve que fazer? Quantos sabem? Moisés teve que botar um véu, para que o povo não visse o rosto dele. Isso aponta para o nosso pecado e não vermos a glória de Deus. Nossa, espero que vocês estejam sentindo tanta presença quanto eu estou sentindo aqui. Mas Jesus rasgou o véu. Quando ele deu até a sua última gota de sangue. A palavra de Deus diz que o véu foi rasgado de ponta a ponta. Hoje nós podemos ver a glória do Senhor. Você pode dizer glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Nós podemos ver a glória do Senhor, e você é a manifestação clara e objetiva da glória de Deus na terra, para esse mundo. Mas as pessoas, quando olham para você, o que elas leem? A letra humana, religiosa, ou o agir sobrenatural de Cristo? Aqueles homens que estavam cobrando a Paulo, eles eram religiosos, e queriam, vivendo em religiosidade, queriam algo palpável, uma carta de recomendação. Mas Paulo prova a eles que as nossas recomendações estão lá no nosso fundo do nosso coração, demonstrando quem nós somos, quem nos resgatou, e as testemunhas no qual Paulo sendo usado pelo Espírito Santo, essas pessoas foram alcançadas através da palavra que Paulo estava dando. Elas eram testemunhos vivos, que foram alcançados por Jesus. Não há mais tempo de mostrarmos religiosidade, de mostrarmos regras. É tempo de mostrarmos o Espírito Santo. Aquele que vive em nós é maior daquele que vive no mundo. E é você, e sou eu, somos nós que precisamos demonstrar isso. Vamos ficar de pé? Olha, certinho. Agora eu estou botando aqui para despertar, para mim saber a hora que eu preciso. As nossas credenciais como filhos de Deus não estão em papéis. Não está num papel, num documento assinado
uma alta autoridade. Não. As nossas credenciais são as nossas vidas transformadas. As pessoas têm que olhar para nós. E não são uma e outra, são todas essas pessoas. Porque há uma multidão a nos cercar. Mas nós precisamos sermos transformados de glória em glória. De glória em glória. E eu quero te convidar nessa noite a orar comigo. Eu quero orar por você e juntos. Venha com o coração quebrantado, que eu tenho certeza que esse foi o objetivo do Espírito Santo nessa noite. De corações quebrantados, que sabem que podem fazer mais. Acreditar que mesmo como Paulo, como Deus, o Senhor falou com Paulo, mesmo diante de tantas adversidades, problemas, e olha, se tem uma pessoa que passou por as adversidades, foi Paulo, foi o apóstolo Paulo. E aí ele foi falar com Deus, falar com o Senhor. O Senhor vira para ele e fala assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu quero convidar você a vir aqui na frente enquanto cantamos o louvor. Um louvor. Com o coração quebrantado. Primeiramente lembrando que você poderia ter feito mais. Ainda não fez. Eu me arrependo. Eu tenho um coração quebrantado. Eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais. Eu estou arrependido. Venha com o coração arrependido, quebrantado, constrangido. Porque você pode fazer mais. Se ainda existem pessoas ao seu redor, é porque você pode fazer mais. Venha à frente. Venha também com o compromisso de firmar mais uma vez uma aliança com o Senhor. Pai, me ajuda a alcançar mais vidas. Me ajuda a ser uma carta viva para essas vidas. Me transforma. Me vivifica. Eu não posso ser a mesma pessoa. Eu não posso ser a mesma pessoa. Venha à frente. Venha à frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Você que tenha certeza que o Espírito Santo tocou no seu coração. Essa noite é uma noite de capacitação. Deus quer te capacitar. Mas primeiro Ele quer te transformar mais. Te transformar mais. Venha aqui à frente. Ao final disso tudo, vamos estar à frente levantando a nossa mão e dizendo assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me a mim. Os fariseus a lhes falar que desde Moisés me condenava todos eles, mas tem uma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou.
precisam ser alcançadas por Jesus. Eu quero falar uma coisa para você. O Senhor quer te usar poderosamente. Vem à frente. Essas pessoas precisam de você. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atira pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se os meus pecados levou. Coloca a mão no seu coração agora. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, me perdoa. Você pode falar isso para o Senhor? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Todas as vezes que poderíamos fazer o bem e não o fazemos. Senhor, nos perdoa, Senhor. Quando muitas vezes fomos, negligenciamos, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. Nos perdoa, Senhor. Senhor, muitas vidas já poderiam ter sido alcançadas, mas nós recuamos, ficamos constrangidos, tímidos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, quando pensamos só em nós mesmos. Nos perdoa, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós declaramos que não queremos ser mais assim, Senhor, mas sim ser usados por Ti, Senhor. Ser usados por Ti, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas, na nossa falta de fé, até mesmo quando achamos que já passamos por tantas e tantas dificuldades, tantas e tantas adversidades, Senhor. Toca nos nossos corações, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, um coração sensível às vidas, um coração sensível à Tua voz, sensível ao Teu querer, Senhor, e à Tua vontade. Não queremos ser mais nós mesmos, mas queremos ser aquele que o Senhor planejou que viemos a ser. Oh, Senhor, muda o nosso querer, muda a nossa mente, transforma a nossa mente. Tira esse coração e coloca um coração de carne. Satanás, você não vai impedir dessas vidas serem alcançadas, no nome santo de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. Por isso eu te repreendo agora.
em nome de Jesus. E o que você está fazendo agora, nós rejeitamos e desfazemos toda a sua obra, em nome de Jesus. E ministramos, Senhor, a cura do coração. Seja curado agora na nossa mente, seja curado na sua mente agora, em nome de Jesus. Transforma a mente dos nossos irmãos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, tira agora os corações duros agora. Tira agora e coloca o coração sensível de carne, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que sejam sensíveis à tua voz agora, a partir de hoje, dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que essas vidas que estão ao redor deles venham a ser alcançadas no nome santo de Jesus. Que nada venha impedir os teus filhos, Senhor, a alcançar essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Declare comigo assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim mesmo. Usa-me. Por isso eu te declaro: usa, Senhor, os teus filhos. Olha para o coração deles e usa-os poderosamente. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. E quem é esse que era sem pecado?
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você. Os medos virão, os constrangimentos virão, a timidez virá. Mas hoje o Senhor está te dando uma unção de coragem. Não fique assustado, assustada, se as pessoas te procurarem e quererem ouvir uma voz que elas não estavam ouvindo, algo que vai transformar a vida delas, e essa pessoa está sendo capacitada aqui nessa noite. Essa pessoa é você. Quantos creem nisso? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia! Glória a Deus! Volte ao seu lugar rapidamente, já vamos terminar.